Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, parte 2, Caminhos para uma Nova Educação. E hoje o texto Onde o Bebê Deve Dormir. E aí? Geralmente os pais botam o bebê na cama, né? Será que é o lugar certo? Vamos ver. Essa é uma pergunta que ouço muito em minhas palestras. Na cama dos pais? Numa cama separada? Num quarto separado? Sozinho? Acompanhado de um adulto? Primeiro é preciso fazer um levantamento das condições da família. Quando existe um quarto disponível só para o bebê, é preciso ter certeza de que é possível perceber o que acontece com ele ali dentro. Ao natural, portas abertas e comunicação fácil, monitoração, transmissão de som e imagens através de aparelhos eletroeletrônicos. Se há uma enfermeira, babá ou qualquer outra pessoa que durma no quarto do bebê para atendê-lo, então a mãe pode desligar-se um pouco e tentar dormir profundamente. Quanto ao corpo, peça para se recompor. É preciso lembrar que é raríssimo conseguir 8 horas seguidas de sono reparador. Se nada disso for possível, o bebê inicialmente dormirá no quarto dos pais, mas o ideal para a segurança dele é que não seja na cama dos pais. Isso é importante, inclusive, para que o casal não perca a privacidade. Mas calma, não é porque o filho nasceu e se separou do corpo da mãe que tem de se afastar totalmente dela. Nos primeiros meses, para facilitar as mamadas noturnas, é mais prático para a mãe que o bebê fique no quarto dormindo num carrinho, num cestinho ou num berço. O ideal é que o bebê aprenda desde cedo a dormir em seu lugar, mesmo que seja muito mais gostoso aninhar-se entre os pais. Crianças maiores que já andam devem ter um lugar, o quarto, próprio para dormir. Mesmo que ocasionalmente adormeçam na cama dos pais, é importante que sejam levados para sua cama para que acordem lá. Não devem adquirir o hábito de dormir na cama dos pais. Mas cuidado com a forma de lidar com essa questão. Dar indiretas, espremer a criança de encontro ao companheiro, assustá-la, agredi-la, constrangê-la não é bom, pois pode fazê-la se sentir rejeitada. Tenha paciência e fale claro, em bom tom, olhando seriamente no fundo dos olhinhos dela. Cada coisa no seu lugar, cada pessoa na sua cama. Quando a criança percebe que o limite é coisa séria e vai ser cumprido, procura se ajustar. Ir cada um para sua cama dá o sentido de que cada um tem seu território. Ajuda a compor o ritual do sono. E é preciso haver regras claras. A organização interna dos filhos fica muito prejudicada se dormir ou não na cama dos pais. Se transforma numa possibilidade que depende apenas do humor deles ou de quanto o filho se recusa a dormir sozinho. O que não deve acontecer é o filhinho permanecer dormindo no meio dos pais quando já adolescente. Isso atrapalha a todos. Por essa razão, é importante que aprenda, desde criança, a gostar de seu cantinho. O berço deve ser um lugar no qual ele aprecie ficar, e não o lugar onde sempre me deixam sozinho. Os pais podem deixar o filho no berço e brincar com ele ali mesmo, ensinando que aquele é um lugar gostoso de estar. Quando o bebê acorda, não deve ser tirado imediatamente dali. Muitas vezes acorda numa boa, sem choro, e os pais, por puro hábito, tiram-no logo do berço. Essa atitude acaba ensinando o filho que berço é um lugar apenas para dormir. Dessa forma, quando ele acorda, começa a chorar para sair imediatamente dali. Quando o bebê acordar, aproxime-se, fale, brinque com ele, deixe-o movimentar-se dentro do berço e só então o pegue no colo. Assim você está ensinando seu filho a ser paciente quando acorda e a esperar quando não há ninguém por perto para pegá-lo naquele exato momento. Então, o que a gente vê aqui? Alguns pais no começo, né, marinheiro de primeira viagem, eles querem que a criança fique na cama. É mais cômodo, né? É para a mãe, para poder amamentar, né, para poder fazer um carinho no filho, para que se ele chorar, né, já tá pertinho. É uma forma que a mãe encontra até de tentar descansar, ter o filho perto, na cama. Tá errado, né? O Isamitiba, ele coloca pra gente claro que cada macaquinho tem que estar no seu galho, né? Pai e mãe na cama. Não pode acabar a intimidade do casal por conta do filho. Nos primeiros tempos da criança na casa, coloca num bercinho, num carrinho, próximo da cama, para que você fique de olho, né? Grande parte das pessoas que me ouvem, tenho certeza que não vai ter condições de pagar uma babá.
Então, o ideal seria ele lá no quartinho dele com a babá. E a babá não pegar ele no colo o tempo todo, né? Apenas amamentar quando precisa, trocar, né? Chamar a mãe caso houver uma necessidade. Mas eu tenho certeza que quem conversa comigo aqui é tudo como eu, né? Classe média, média baixa. Então, a gente não vai ter condições de pagar uma babá. Então, vamos falar aquilo que a gente tem condições. O que a gente tem condições? Colocar um bercinho do lado da cama. Aquele carrinho de rodinha tem trava. Dá para colocar o bebê ali do lado da cama com o carrinho, né? Eu tive para o Rafael um bercinho de Vime. Comprei uma cestinha, parece uma cestinha de pão. Aí eu comprei uma cestinha daquela e coloquei do lado da cama. Ficou por um bom tempo. Às vezes meu marido queria colocar ele na cama ou eu mesma, mas é para poder, né, brincar com ele, para dar um bichinho conforme ele foi crescendo, né? Brincar, mas era para brincar mesmo na cama. Mas na hora de dormir, ele ia lá pro bercinho dele, né? Então toda vez que eu ia limpar a casa, fazer comida, eu colocava ele naqueles carrinhos que tem rodinha, tem trava embaixo do carrinho, então ele ficava deitado no carrinho. Ou quando ele cresceu, eu coloquei ele para sentar no carrinho. E para onde eu ia, aquele carrinho ia junto. Ele não ficava no colo. No colo ele só ficava um pouquinho quando o pai chegava do serviço, ou eu, quando estava terminando meu serviço, pegava ele um pouquinho para amamentar. Mas tinha hora, era tudo rigoroso, tinha disciplina desde quando ele nasceu. E eu não me arrependo não, deu certo, porque eu tinha 6 horas de sono tranquilo. Eu colocava ele para dormir assim que o pai chegava do serviço, meia-noite. O pai chegava do serviço, brincava com ele um pouquinho e ele mamava e ia dormir. Acordava às 6 horas da manhã, a hora que a gente acordava, que tinha que trabalhar, que tinha que cuidar da vida mesmo. Então eu não tive problema para descansar, porque nós tivemos regras, né? E quando ele resolveu sair da minha cama, né? Ele ia fazer 10 anos. Ele dormia comigo, porque eu fiquei viúva quando ele tinha 8 anos e ele dormia na nossa cama. Isso aí nós erramos, né? Porque enquanto bebê ele tinha a caminha dele. Mas depois que a gente mudou para casa própria, tudo, aí não. Aí quando o pai dele não estava em casa, porque o pai dele trabalhava dia sim, dia não, aí quando o pai não estava em casa, ele dormia comigo. E nessa de dormir comigo, muitas vezes ele pedia para dormir com os dois, né? Mas não acabava com a nossa intimidade, porque é isso que eu tô dizendo, era dia sim, dia não, então era tranquilo. Aí teve um dia que ele falou assim, agora eu quero dormir sozinho. Partiu dele a vontade de dormir sozinho, né? E eu contava historinha para ele, tinha um momento de contar a historinha antes dele dormir. Então até os 10 anos de idade foi dessa forma. E foi tranquilo. Mas tem criança que não, tem criança que, por mais que você fale, vá pro teu quarto, dorme no seu quarto, né? A partir do momento que ele já começa a andar, que ele já começa a ter um pouco de autonomia, e a criança não vai. E ela dá trabalho, porque ela dorme no meio do casal, incomodando. Tem criança que não tem noção, e ela perde a noção. Ela se acha o dono da casa, o dono dos pais. E aí ela incomoda. Eu não posso dizer isso do meu filho, pelo contrário, né? Mas é um caso, né? Aqui tá dizendo que pode acontecer. Então, no nosso caso aqui não aconteceu, dele virar um reizinho na casa, né? Mas pode acontecer. Por isso que ele fala que é interessante a criança, desde pequena, já ir pro quarto dela. Para que ela já ganhe essa autonomia, ela saiba que aquele espaço é o dela, a cama é dela, ela vai poder dormir tranquila ali, ninguém vai ficar amarrotando ela na cama, né? Agora, já tive uma outra situação que foi terrível, né? Os pais não tinham 2 quartos na casa, só tinha um quarto, quarto, cozinha e banheiro, né? Era uma casa bem humilde. E o meu aluno, né, dormia junto com os pais. Tinha a cama dele no mesmo quarto. Só que os pais não conseguiam esperar o momento que a criança estivesse fora de casa, né, ou no horário apropriado para ter relação sexual. Aí a criança dormia, eles achavam que estava dormindo e eles mantendo relação sexual ali praticamente na frente da criança. Isso veio refletir lá na sala de aula. Eu fiz um trabalho com as crianças de figura geométrica, pedi para que desenhassem
né, casas, igrejas, o que eles têm assim no bairro aqui ou na cidade mesmo, que tivesse aquelas figuras geométricas, né? Então, geralmente a igreja faz um triângulo, faz um quadrado, coloca um sinalzinho da cruz, é uma igreja, né? Mas no caso daquela criança, ele desenhou um motel, que aqui perto tem um motel que a janela dele é toda de círculos, né? E ele pegou e desenhou um motel. Ele lembrou daquele monte de círculo e tal. E eu perguntei pra ele, falei, mas uma criança de primeira série desenhou um motel? Eu achei estranho, né? Aí eu perguntei pra ele, por que você desenhou um motel? Aí ele falou, porque meu pai e minha mãe já foram lá. Aí eu falei, tá, eles te contaram isso? Não, eles me levaram também. Eu falei, peraí, aí é demais, né, gente? Aí é demais. Não tinham com quem deixar a criança, levaram a criança junto para motel para ficarem lá em hidromassagem, né? E a criança comendo lanche dentro do quarto. Graças a Deus não foi mais do que isso, né? Pelo menos a criança não me contou nada além disso. Mas de qualquer forma levaram uma criança para dentro do motel. Então a parte de sexualidade, né? Tava ultrapassando, né? Do que é normal para uma criança assistir. E isso se deve ao quê? Ao espaço da casa ser pequeno, os pais não conseguiram, né, separar bem os horários, não conseguiram ter disciplina e a criança presenciou uma série de coisas que não deveria. Isso ele aflorou cedo, a parte sensual dessa criança, a parte da sexualidade dessa criança aflorou muito cedo. Eu acompanhei ele por alguns anos e ele realmente começou a dar problema depois na escola, porque ele queria ganhar todas as meninas, ele tinha uma sexualidade muito aflorada. Então, o fato da criança dormir junto com os pais no mesmo ambiente também tem que ser cortado. Não é só cortar da cama, não é só ele ter a cama dele dentro do quarto. Mais para frente, conforme vai crescendo, ele tem que ter o quarto dele. Né? Essa criança ela tem que ter o espaço dela para que os pais tenham a sua privacidade preservada, sem que a criança faça parte, né? Não é justo, não é certo. Então, o Isamitiba coloca isso bem claro, né? Que a gente tem que ter o tempo todo. Ele fala dessa nova educação, né? Como se ela realmente fosse nova. Na verdade, não é. Os nossos pais já faziam isso, né? A nova geração é que precisa entender o que é essa educação. Porque a nova geração é que tá oba-oba. Mas essa educação de que cada macaquinho tem que estar no seu galho, nós crescemos com ela, né? Então, os nossos pais mesmo, eu lembro que desde pequenininha eu tive o meu quarto, não tinha nada nele. Meus pais eram super humildes, não tinham muito para me oferecer, mas eu tinha meu quarto, né? Eles começaram com uma casa também de um quarto, cozinha e banheiro, e foram fazendo os puxadinhos de casa. E quando saiu o meu quarto, que na verdade primeiro virou sala, depois virou meu quarto, né? Nossa, foi uma alegria danada. Depois minha mãe foi querendo fazer para mim cama de princesa, comprou uma cama de vime, colocou véu em volta dela e virou uma cama de princesa para mim. Então, a mãe e o pai, quando vão colocando na cabeça da criança que o cantinho dela tem que ser bem cuidado, né, que é dela, ela é que vai poder mandar ali dentro, do jeito dela, isso vai dando uma autoestima para a criança, né? Além da disciplina, tem a questão da autoestima. Eu tenho o meu cantinho, né? Aqui no quarto do meu filho, onde eu faço a gravação para vocês, hoje ele não mora mais comigo, mas às vezes eu tirava, né, um objeto do lugar e colocava em outro, ele me olhava feio, por que você mexeu aqui? Eu falava para ele, não esqueça nunca que o seu quarto tá dentro da minha casa, né? Mas de qualquer forma, eu sei que eu jamais tirei alguma coisa assim, em particular dele, né? Objeto de decoração, sim. Tira um, bota outro, né? Decoração. Porque que nem eu falava pra ele, a decoração da casa, ela é minha. A casa é minha. Mas as coisas que eram dele, íntima dele, eu sempre respeitei, né? A gente vai respeitando porque a gente ensina isso. É seu. Então é você que tem que cuidar, né? E aí eu não podia passar dos limites, porque se eu dei o limite para ele, eu também tinha o meu, né? Que era até ali eu podia mexer, dali para dentro não. Então era sempre assim, celular dele, eu mexi no celular dele uma vez ou duas.
Até porque me deu motivo para isso, porque quando não dava motivo, eu não tinha por que de mexer. A gente tem que ter esse respeito pelo outro. À medida que mostra responsabilidade, a gente respeita, né? Se a gente percebe que tá dando umas mancadinhas, a gente mostra, ó, tô aqui, né? Então eu pegava, olhava, falava, ó, isso aqui tá errado, né? Vamos corrigir. É bem por aí. Isso na escola, né? Agora voltando o texto para quem é professor, cada macaquinho no seu galho, né? Cada aluno sentado na sua cadeira. É um tal de professor, principalmente quando chega professor de educação física e arte. Cansei de ver isso. A molecada já gruda no professor, aí o professor fala, vamos sentar, aí sai tudo correndo, né? Parece uma boiada estourada. E aí senta tudo colado, um na cadeira do outro, e abraça daqui, né? Aquela coisa toda. Tá errado. Cada qual tem que estar na sua carteira, né? O aluno, ele tem que sentir que aquele espaço dele, aquela mesa dele, aquela cadeira é dele. Então ele tem que trazer um paninho com um álcool, né? Ele tem que limpar a carteira dele, ele tem que colocar um plástico naquela carteira, ele tem que olhar o material dele, onde está. Ele tem que ter nome no lápis dele, no caderno, nos livros dele, né? Ele tem que estar com a mochila dele em ordem, ele tem que verificar essa mochila antes de ir para a escola, porque isso é a parte dele. É a parte dele, né? É obrigação apenas dele, não é obrigação da mãe e da professora, é obrigação dele, cuidar do material e do local onde ele fica. A carteira na escola, o aluno tem que sentar sempre na mesma carteira. E eu defendo isso porque eu fiquei mais de 32 anos numa sala de aula. O aluno não pode chegar cada dia, senta num lugar, porque ele fica completamente desregrado. Agora, se ele sabe que ele vai sentar todo dia na terceira carteira, ele vai limpar aquela terceira carteira. Meus alunos sempre chegavam e falavam, professor, minha carteira tá suja. Eu falava, desculpa, mas é sua carteira, é você que vai ter que limpar. Mas e a tia da limpeza? A tia da limpeza limpa por cima, faz a faxina uma vez, 2 vezes no ano. Você todo dia senta aí. Mas não fui eu que rabisquei. Não tem problema, você limpa, não vai quebrar sua mão. É sua carteira, cuida. Agora, se ele senta cada dia num lugar, ele rabisca uma aqui, ele rabisca a outra carteira lá, ele rabisca do fundo, ele rabisca da frente. Quem vai provar que foi ele? Muitos alunos no início são tão inocentes na arte que faz, que eles colocam o nome deles na carteira. Eles aprendem a escrever o nome, aí eles vão lá e escrevem o nome. Cansei de pegar aluno que escrevia na carteira e eu falava pra ele, vem cá, ô Joãozinho, apaga aqui, ó, você escreveu o seu nome. Não, mas não sou eu esse João, é você sim, a letra é sua, apaga. Então, é importante o aluno sentir que aquele espaço é o espaço dele. Aquele espaço ninguém pode ver, ninguém pode sentar na cadeira dele, ninguém pode mexer no que é dele. Ele vai respeitar o que é do outro e vai ser respeitado. Então, ali você já começa a desenvolver valores com as crianças, de respeito, de responsabilidade, de higiene, de empatia, de cuidados, e por aí vai, né? Então, é importante essa disciplina desde quando nasce, quando a gente está falando com os pais, até na sala de aula. Cada macaquinho tem que estar no seu galho. De vez em quando faz os grupos, né? De vez em quando vai tirar da carteira, vai fazer atividade fora da carteira, não tem problema. E aquelas professoras que defendem que o aluno tem que sair da sala. Elas falam que vão montar sala ambiente. Eu digo, elas falam que vão montar porque só fica na fala, né? Para o professor, é bem melhor que ele fique na sala, né? Então, aqui é sala de língua portuguesa. Eu sou professora, vou dar aula só de português. Na outra sala vai ter a Maria, que vai dar aula de matemática. Na outra sala vai ter a Josefa, que vai dar aula de história. E assim por diante. Cada sala é uma disciplina. Para o professor, maravilha. Ele vai sentar na cadeirinha dele lá, 4 horas de aula, sentado. Entra e sai aquela bagunça toda. Uns 15 minutos cada aluno, né, cada turma vai levar para poder arrumar o material na carteira, porque os alunos vêm tudo da outra sala. Tira tudo da mochila, bota na mesa. Leva uns 15, 20 minutos isso daí.
Aí até a professora fazer chamada, mais uns 5, 10 minutos. Aí quando vê, a professora deu menos de 1 hora de aula. Ah, que beleza. A professora é maravilha isso daí. E geralmente não rende nada. Pro aluno, bagunça. Bota material na mochila, tira material da mochila. Ah, eu esqueci minha borracha na outra sala. Ah, eu esqueci meu lápis na outra sala. Ah, professora, eu trouxe meu caderno, mas não sei onde ele tá. Não sei se está na sala A, B ou C. Para o aluno é um tormento trocar a sala de aula. Mas com todos que eu trabalhei que defenderam isso, eu tive problema. Porque eu não acredito que o aluno tem que ser rotativo. Sair da sala. Ele perde a referência do que é dele. Desde o material que ele carrega até a carteira. Ele não vai cuidar da carteira, porque toda hora ele está sentando numa carteira diferente. Ele não vai cuidar da sala de aula, porque cada hora ele está numa sala. A sala não é dele. Agora, quando o aluno finca o pé e fala, essa sala de aula é minha, essa carteira é minha, esse material é meu, ele está ali no galinho que é dele, aí ele é obrigado a cuidar. A higiene do aluno é melhor, a disciplina dos alunos são melhores, a organização e limpeza da escola é melhor. Sala ambiente não funciona. Sala ambiente não funciona. Seja para a série que for, ela não funciona. Só é bom para o professor, porque o professor fica sentado lá dentro daquela sala. Mesmo os melhores professores, que eu conheci bons professores que fizeram sala ambiente, ainda assim, não funciona. É muita bagunça. Por mais que o professor fale, entra em fila, faz fila, senta quieto, não sei o que, não adianta. A criançada já vem no embalo já do corredor, de falar alto, de gritar. Então, a gente está aprendendo o quê? Que desde pequenininho, cada macaquinho tem que estar no seu galho.